como você, como eu, foram ungidos para construir o tabernáculo do Senhor. Lembra? Bezaliel, ele recebeu da parte do Senhor, porque Deus permitiu que ele recebesse uma sabedoria específica. Ele foi ungido especificamente para construir os adornos do Senhor, os adornos para o templo do Senhor. Essas são só alguns exemplos de como nós podemos perceber a presença do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. E você sabe por que nós estamos trazendo isso para você? E nós vamos trazer mais em detalhes. Eu preciso que você, cristão, não estamos falando de religião, você cristão, você que crê em Cristo Jesus, você vai se deparar com algumas situações onde a presença do Espírito Santo de Deus vai ser questionada, aonde a presença do mover do Espírito Santo de Deus vai ser interpretada como algo da alma. Isso é alma, isso não é mover do Espírito. E aí nós passamos 41 dias falando para você a respeito do Espírito Santo de Deus se movimentando aqui na Terra, através da vida de homens. Através de homens que creem em Cristo Jesus e através de homens que crerão em Cristo Jesus. A verdade é que hoje, no tempo dos últimos dias, o mover do Espírito Santo de Deus cada vez mais está silenciado no corpo de Cristo. Cada vez mais o mover do Espírito Santo de Deus está silenciado no nosso meio. Por quê? Se desde a criação, e você vai ver em Salmos 8 que antes da criação, a presença do poder do agir do Espírito Santo de Deus na companhia de nosso Senhor já estava lá. Por que no tempo dos últimos dias o mover do Espírito Santo de Deus está sendo silenciado ou banalizado ou ridicularizado dentro das igrejas? Nós não estamos falando de placas de igreja, nós estamos falando em plenitude das igrejas. As igrejas, no tempo dos últimos dias, estão banalizando a presença do nosso Senhor através do agir do Espírito Santo de Deus, ou estão silenciando. O Espírito Santo de Deus se movimenta em liberdade. O Espírito Santo de Deus se movimenta em plenitude, na liberdade do agir dele, através da sua vida, através da minha vida, através da vida de sacerdotes, sacerdotisas, homens e mulheres convertidos ao nosso Senhor. Agora, vamos pensar um pouquinho a respeito qual é o objetivo de tudo isso. Porque de repente a oração em línguas é, com todo respeito, tão ridicularizada dentro das igrejas? Por que estão usando de uma forma tão vergonhosa esse dom? Ou silenciando? Porque é uma das identidades do mover do Espírito Santo de Deus. Porque falar abertamente do mover do Espírito Santo de Deus ofende tanto e tantas pessoas? Porque ele é o que vence o que está no mundo, meu irmão e minha irmã. Se silenciarmos a voz do Espírito Santo de Deus, não se cumpre o que está escrito na palavra de Deus, porque o que está em vós vence o mundo. Então, quando somos silenciados no mover do Espírito Santo de Deus, a verdade é que o reino não avança. A verdade é que nós, enquanto cristãos, não temos forças para vencer
as visitações que estão em plenitude, com força, com o máximo de, eu chego a dizer, covardia na sua direção e na minha direção. A verdade é que se nós silenciarmos o mover do Espírito Santo de Deus dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, se nós ignorarmos, nós não vamos saber orar, não vamos saber interceder por nossos filhos, por nossas filhas, por nossos maridos, por nossas mulheres. Ei, quando não reconhecemos o poder do agir do Espírito Santo de Deus, não conseguimos vencer o que está no mundo. Não conseguimos vencer o que está no mundo. E aí nos tornamos presas fáceis. Presas fáceis. Só um minutinho, por favor. Quando nós lemos em Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. A manifestação desse amor aqui na terra é através do agir do Espírito Santo de Deus. Se não há liberdade para o agir do Espírito Santo de Deus, não há a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Não há a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Meu irmão e minha irmã, 112 dias para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus é para que nós possamos estar fortalecidos nessa voz para agir em favor de todo o meio onde habitamos, para que a voz do Senhor possa avançar através de templos como você, através de templos como você, que entendeu a importância desse mover nas nossas vidas. Podemos claramente enxergar o silenciar, o desejo de silenciar a voz do Espírito Santo de Deus no nosso meio. A verdade é que, se não nos atentarmos para o que está claro, para o que está sendo construído dentro de... Não estamos falando fora de igrejas, irmãos, nós estamos falando de dentro de igrejas. O que está sendo estabelecido dentro das igrejas é uma estratégia clara para silenciar a voz do Espírito Santo de Deus para o corpo da igreja. Ora, se a manifestação do Espírito Santo de Deus está desde Gênesis a Apocalipse, qual é o fundamento para remover essa manifestação de dentro da igreja? Como justificar que esse mover não é adequado mais para o tempo dos últimos dias, se ele é a própria manifestação do amor de Deus? Se você e eu não estivermos atentos, nós, cristãos, não estamos falando de quem não declarou Jesus Cristo como seu único Salvador. Estamos falando de você e de mim. Se não estivermos atentos ao mover do Espírito Santo de Deus e ao quanto esse mover pode vencer tudo que está no mundo, nós vamos sim sermos confundidos por tudo que é oferecido em substituição à presença do Senhor nas nossas vidas. Seja você, cristão, aquele que vai se posicionar e entender que não tem como nós vencermos as coisas do mundo, desde o mais Antigo Testamento até Apocalipse, se nós não estivermos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você anotasse esse versículo, por favor, e que você meditasse
Até o nosso próximo encontro. Até amanhã. A respeito do poder que habita em você, que é o que vence todas as coisas do mundo. Quando nós meditamos sobre isso, nós podemos ter uma certeza. Está clara a estratégia de silenciar o mover do Espírito Santo de Deus dentro das nossas igrejas, dentro do corpo de Cristo, e banalizar esse agir. Se nós nos posicionarmos enquanto corpo de Cristo e fortalecermos a voz do agir do Espírito Santo de Deus dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos moveres, nós somos responsáveis pelo agir do Espírito Santo de Deus. Nós somos responsáveis. Somos nós o templo do Espírito. Somos nós que movemos o reino de Deus. Somos nós, é você. É você que é responsável para que essa voz seja ouvida. E como, Jeane? Através do seu testemunho. O seu testemunho aqui, agora, o seu testemunho de todos os dias se vencendo e vencendo as coisas do mundo. É esse testemunho que movimenta o reino de Deus. Esse testemunho é que faz com que as trevas batam em retirada. É esse testemunho de oração, de intercessão, de posicionamento que faz com que o reino de Deus avance através da sua vida. Quando nos posicionamos conscientes de que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós estamos edificando um templo para Ele todos os dias, tijolinho a tijolinho. Quando nós temos essa consciência, nós temos muito cuidado com essa construção desse templo, para que ele esteja de sobremaneira blindado contra as coisas que estão no mundo. Meu irmão e minha irmã, não basta estarmos dentro de igrejas, não basta lermos a Bíblia de maneira religiosa, não basta declararmos que somos evangélicos, ou que somos católicos, ou que somos catequistas, ou que somos... Não basta. É necessário que tenhamos uma consciência. Só há um poder que vence as coisas do mundo. E esse poder está no Espírito Santo de Deus. E esse poder pode agir através da sua vida. Sempre que você pensar em alguma situação que está vencendo as tuas forças humanas, tenha uma convicção. As suas forças humanas não estão limitadas à força da tua alma, mas ao poder do agir do Espírito Santo de Deus em você. Quanto mais enfraquecido, quanto mais enfraquecida estiver a sua alma, mais forte você vai estar no Senhor, se você souber o caminho para buscá-lo. O poder do agir do Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em todo o teu ser, através da tua submissão e da sua busca. Como filhos e filhas de Deus, é um direito que está na nossa herança, viver pelo agir do Espírito Santo de Deus, ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. No nome de Cristo Jesus, que nós possamos usufruir dos benefícios, dia após dia, de sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Vou conectar aqui, que para mim tá dando como... Tá tudo bem aí? Aqui pra mim tá dando... Tá desligando a tela, gente. Vocês estão... Bom, então vamos seguir. Amém. Glória a Deus.
Se você e eu, ao longo desse entendermos que esse poder age através das nossas vidas, eu gostaria que você anotasse 1 João 5,4. Eu gostaria que você meditasse sobre esse versículo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé que somos habitação do Espírito Santo de Deus. A fé que o que está em nós vence todas as coisas do mundo. A fé que esse poder é maior do que tudo que está no mundo. Nada pode abalar alguém que está em Cristo. Sendo todos os dias tratados por Cristo. Estando todos os dias buscando a voz do Espírito Santo de Deus, será ministrado por Cristo e terá o discipulado do nosso Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que você viva com essa convicção, que você viva com a fé de que você é templo de habitação do nosso Deus e que por causa dessa fé você pode encontrar na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a certeza de que essa manifestação em todo tempo está com você. Em todo tempo está com você. Agora eu gostaria de convidar você a perceber essa movimentação na sua vida, a perceber o agir do Espírito Santo de Deus, a buscar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você que está nessa campanha, você tem vivido por esse mover, a certeza de que o nosso Senhor tem treinado os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. É a sua busca que determina esse resultado. É a sua fé que te move para esse resultado. 41 dias para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. 41 dias tendo a certeza de que você tem poder no nome do Senhor por causa do agir do Espírito. Mulheres, esse empoderamento todo que está aí fora não cabe para você, porque você já está cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Não cabe nada mais em você. O Espírito Santo de Deus nos preenche como um todo. Ei, homem de Deus, posicionado já com uma família, ouça, a sua voz sendo conduzida pela voz do Espírito Santo de Deus tem poder avassalador na direção das suas gerações, colocando o inimigo para fora mesmo. Ei, você que ainda não tem família, ei, sacerdote, homem posicionado, como diria o Ailton, cabra macho, que ainda não tem família, eu quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus vai falar a você, a mulher já separada, e vai te conduzir a ela, porque essa mulher separada, ela não vai te buscar, ela vai ser achada por você, porque assim diz a palavra. Ser você conduzido pela voz do Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida. No nome de Cristo Jesus, que nós possamos viver essa verdade por fé no nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos entregar o 41º dia para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, de Gênesis a Apocalipse, no tempo dos últimos dias. Hoje nós falamos um pouquinho sobre essa movimentação, desde a criação até a ascensão de reis, até a movimentação de um povo na direção de uma nova nação. Então, dentro
dentro do Pentateuco, nós vamos ver a movimentação do Espírito de Deus. Nós vamos ler sobre a movimentação do Espírito de Deus. Então, vai de Gênesis a Apocalipse até os dias de hoje, na sua vida, na minha vida. Mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, apresentamos esse propósito ao Senhor. Obrigada por esse 41º dia, meu Pai. Senhor, que possamos cumprir todos os dias, no nome de Cristo Jesus, trazendo o engrandecimento para o Senhor. Em nome do Senhor, que nós possamos, Pai, sermos testemunhos de que o agir do Espírito Santo de Deus é através das nossas vidas e com muita humildade que possamos dar testemunho desse mover através da voz do Espírito Santo de Deus. Capacita-nos, Senhor, para ouvir. Capacita-nos, Senhor, para obedecer. Capacita-nos, Senhor, para viver a obediência no Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma noite de descanso e que amanhã nós possamos estar juntos lá no canal do YouTube, que hoje não deu muito certo, tá bom? Deus abençoe, paz.